Fala galera, eu sou o Igor, começando aqui mais um diário das minhas operações. É um vídeo onde eu explico todas as operações que eu fiz no dia, o que eu fiz e por que eu fiz no dia, beleza? Essa edição de vídeo é uma extensão do meu diário físico, tá? Eu tenho esse diário, eu faço o diário há mais de 4 anos e aí eu decidi começar a gravar eles em vídeo, que é uma forma até de eu compartilhar com outras pessoas, tá? Recomendo que todos até façam o mesmo, tá? É bem legal. Quem fala muito sobre diário é um autor que se chama Alexander Elder, tá? Ele tem um livro bem interessante, é como se tornar um investidor de sucesso. E ele é um dos meus livros até preferidos, tá? Ele fala muito sobre comportamento no trade, beleza? Então, IBOV, mais um dia de queda para o IBOV, volume de 19,6 bi, IBOV caindo 0,89, o Infut caindo 1,16 e dólar caindo 0,55, tá? Como de costume, a gente vai lá para o índice futuro, ver o que eu fiz no dia de hoje. E aí, depois a gente volta, tá? E dá uma analisada no IBOV e em alguns outros papéis, beleza? IBOV, tá? Na sexta-feira eu acabei não gravando o diário, tá? Eu tinha um compromisso, não deu pra gravar. Mas quem lembra aí, eu tinha ficado comprado, né? Acreditando que a gente poderia estar fazendo uma cunha aqui nesse ponto, tá? Seria isso aqui e aqui. E eu tinha ficado comprado e o alvo dessa cunha era essa extensão aqui, a base dela projetada para cima. E exatamente aqui foi um trade de 1.500 pontos. Beleza? Zerei, fui zerado, final de semana zerado, tá? Acabou devolvendo bem na sexta-feira, né? Até mais do que eu imaginava. Mas aí eu comecei a ver aqui pelos 60 minutos uma possível formação de um ombro cabeça a ombro. Tá? A gente amanheceu hoje até num gap de alta, que foi esse primeiro candle, né? Voltou, deu uma voltada ali, bem até forte, né? Olha o volume. Né? O volume acima da média. Tinha aquele player lá que a gente tem que ficar de olho aqui, fazer a marcação cerrada. Já metendo uns lotes bem grandes. E aí, de olho nesse ombro cabeça a ombro, tá? Que poderia ser armado nos 60 minutos. Assim que o índice fez esse movimento de vir aqui embaixo, e quando ele voltou, eu acabei tomando uma posição mais ou menos aqui, que foi no 860, tá? Eu até cheguei a postar aqui no meu Twitter esse trade, comprei aqui no 860 e o meu alvo era nessa média de 80 dos 60 minutos, né? Que foi essa média aqui, tá? Ele não veio de primeira, se vocês perceberem, chegou bem próximo aqui ao meu alvo, acho que faltou menos de 50 pontos, o trade acabou voltando, mas eu entendia que se respeitasse até essa região aqui, poderia ser um pullback, né, do Okoi, para então fazer o rompimento e seguir rumo ao alvo dele, que jogaria lá nos 106 mil, tá? Quando chegou aqui na 80, realizei, eu ia até fazer uma parcial e tentar segurar o resto, mas eu acabei zerando toda a minha posição, tá? Foi um trade aí de 1.000 pontos, eu acabou não pegando isso tudo aqui, isso aqui eu postei antes de fazer o pullback, tá? Dava 1.145, não peguei isso tudo, peguei foi um trade menor, 960, alguma coisa, não chegou nem a 1.000, foi quase 1.000. E beleza, ótimo, né? E aí, nos 5 minutos, eu comecei a perceber algumas divergências, tá? A divergência aqui, logo de cara, no OBVE, tá?
a gente pode perceber que esse topo aqui, apesar de mais baixo, né, ele estava mais alto que esse topo aqui, né, que o preço estava mais alto. Então, preço com topos ascendentes, OBV com topos caindo. E aí eu fiquei de olho aqui nos 5 minutos, né? Puxei essa LTA. E aqui, né, apesar de ser, cara, eu até conversando com outras pessoas, né, com amigos meus que operam também, eu falei para eles que aqui nesse ponto eu vi um ombro cabeça a ombro, tá? Seria isso, isso, e esse candlezinho aqui, né, eu imaginando num time frame menor que isso aqui foi um outro ombro, tá? E aí então eu fiz uma venda. Até aqui em cima, foi um pouco mais agressivo, fiz uma venda e peguei mais 500 pontos aqui nesse trade, né? Acertei o trade, mas errei a saída. Não imaginei que fosse cair tanto, até porque a gente tava, tinha subido bem, né? Volume legal, não tava tão feio, né? Imaginei que a gente pudesse bater aqui na 80 e voltar a subir, mas foi daí para baixo. E aí, depois eu passei até a visualizar essa cunha, tá? E o alvo dessa cunha aqui, a gente projeta a base dela, seria aqui embaixo, né? Teria, se eu tivesse visto antes, talvez eu tivesse sido até um pouco mais agressivo e tivesse segurado o trade até esse alvo, teria dado mais 1000 pontos. Pena que eu saí aqui um pouco antes aqui de bater nessa 144, saí com 500 pontos, tá? Então, no dia chegou a dar aí uns 1.400 pontos. 1.400 e alguma coisa. E aí aqui no fim do dia, eu acho que foi até o trade que eu acabei me empolgando, né? E eu inventei de fazer uma compra em cima dessa zona de suporte aqui, que é essa zona de fundo. Aqui, ó. E quando fez esse candle, tá? Quando fez esse candle aqui com volume alto, né, já afastado das médias, eu entendi que isso aqui poderia ser um candle de exaustão, né? E no candle 83 e o 84 deixou esse candle aqui, já seria um inside bar. Eu tomei posição aqui quando fez o rompimento da máxima. Imagino que a gente pudesse fazer uma correção até essa 80, pelo menos na zona dos 400. E acabou não dando certo. Ainda comecei a ver um ombro cabeça a ombro, né? A gente está comprado, a gente quer ver tudo. Mas acabou que falhou. E eu acabei indo com uma leve posição na compra, tá? Desse índice, mas ele tá bem feio. Depois eu até me arrependi. Depois que fechou, eu me arrependi de ter comprado. Porque realmente a situação tá bem feia, tá? Olhando aqui, né? O diário do índice futuro. O que a gente pode analisar, tá? Ontem à noite, nos meus estudos, eu estava trabalhando com duas situações. A primeira situação era os 60 minutos em fazer esse outro ombro e aí a gente montar o Okoi, certo? E a minha segunda opção, né, para o dia era a gente perder a mínima logo próxima abertura, a gente perder a mínima de sexta-feira, tá? E o que eu entendo como perder na mínima de sexta-feira? Eu tenho essa região aqui, eu considero uma zona importante de suporte, que era esse 103.500. Essa região desses fundos anteriores, né? E esse candle aqui, eu passaria a entender como se ele tivesse sido um pullback nesse suporte que foi vencido, né? O suporte, quando ele é perdido, acontece a bipolaridade e o suporte passa a ser agora uma resistência, né? E aqui ele fechou abaixo, tentou recuperar e aí eu imaginei que pudesse logo direto vir e perder a mínima dele.
né? O que não ocorreu logo nas primeiras horas, foi lá em cima, e aí no final do dia em si perdeu. Então aqui eu já vejo um caminho livre para vir tocar aqui na parte de baixo desse canal. Tá aqui em torno dos 100 mil pontos, tá? Então, por isso que eu até falei para vocês que eu fiquei arrependido, né? Porque, cara, fechou em cima desse outro fundo aqui. Amanhã pode ser que a gente abra com gap de fuga, né? Que é quando o preço abre já abaixo de uma zona de suporte ou resistência. Nesse caso aqui seria uma zona de suporte, tá? Fiquei comprado por quê? Porque analisando 120 minutos, eu acho que aqui a gente pode estar dentro de um alargamento, tá? E também eu vejo algumas divergências em relação ao ABV, né? ABV mais alto aqui e FR também, tá? Essa foi a minha compra, mas acreditando nisso, mas totalmente errado, porque a divergência a gente tem que operar quando é acionado no gráfico, né? Não só pelo indicador. Então, caso der errado, que isso já sirva até de aprendizado ou como uma lembrança para que eu não volte a cometer esse erro, tá? Dólar. Vamos lá pro dólar. Dólar, eu falei para vocês que eu acreditava que o dólar pudesse voltar aqui em cima, né? Por conta desse ABV que está bem forte, né? E pudesse subir aqui em V, em forma de V. 15 minutos de hoje eu ainda arrisquei um trade nesse dólar, que foi aqui nesse ponto eu comecei a visualizar uma espécie de um triângulo, tá? E quando rompeu aqui, eu tomei uma posição, e quando esse candle aqui rompeu a máxima do anterior, eu tomei mais um pouco de posição. Cheguei a andar aí uns 10 pontos do meu preço médio, 10, 11 pontos, mas acabou voltando tudo e eu estopei no break-even, tá? Não arrisquei, estopei no break-even, tá? 60 minutos eu já vejo 60 e 15, né? Eu já vejo esse canalzinho de alta, né? Um canalzinho mais estreito dentro desse canal maior, beleza? Olhando aqui alguns ativos, vamos lá, um setor que ajudou bastante, um ativo que ajudou bastante hoje a esse índice não cair até mais, foi IMAT, tá? Puxado aí por Petro chegou a estar subindo mais de 6% no dia de hoje, fechou aí com alta de 5,56. E apesar da alta, com o volume, né? Com o volume que é interessante, eu não vejo mudança nenhuma aqui no cenário, tá? Bateu na 21, deixou já uma sombra. Espero que continue subindo para me ajudar nesse trade aí que eu fui comprado, tá? Petro chegou a estar subindo mais de 3, devolveu tudo, tá? Devolveu praticamente tudo. Bem feia, deixou um candle bem feio, mostrando bastante força vendedora. E Petro já começa até a olhar se isso aqui não pode ser uma bandeira, tá? Seria uma bandeira de baixa em Petro. Caso perca aqui, acione, pode projetar isso aqui para baixo, tá? Prio tem um topo duplo acionado, tá? Acionou quando perdeu a mínima desse fundo aqui. E esse candle de hoje pode ter sido um pullback nessa região, que era um suporte e agora passa a ser uma resistência. E banco, cara, chegaram até a estar subindo bem aqui, Sambi 11 e Tube, mas acabaram devolvendo bastante. YouTube fechou até numa leve alta de 0,34, volume bem baixo, tá? Banco do Brasil caindo 0,55 e Bradesco caindo 1,7, tá? Outro setor que deu uma virada bem feia aí foi varejo, tá? MGLU 3, colocar aqui nos 60 minutos,
chegou até a acionar uma compra na retração de 61.8, tá? Puxar aqui desse topo até esse fundo, então a gente está puxando na retração dessa pernada de alta, a gente vê que corrigiu até a retração de 61.8, acionou o trade, chegou a andar e depois voltou, estopou esse trade aqui, tá? E via varejo também fez praticamente o mesmo movimento, retração de 61.8 aqui, veio na retração de 61.8, acionou o trade, parecia que ia e voltou e acabou estopando quem comprou por essa retração, tá? Então segue bem feio esses dois papéis, tanto Via Varejo quanto Emiglo. Ainda perdeu foi a mínima de sexta-feira, Emiglo. E um novo ponto de suporte que eu vejo, né? Aqui tá perdendo esse ponto de 8,91, seria 8,21, tá? E voltando para o Ibov é aquela mesma situação do índice futuro, que eu já fiz até a leitura ali para vocês. Tá? Essa zona aqui eu considero bem importante, que era do 102.500. Foi perdida na quinta. Na sexta, deixou esse candle que pode ser um pullback. E hoje já estaria voltando, né? Foi lá em cima. Enganou todo mundo, inclusive eu, achando que ia para cima. E caso amanhã perca a mínima de hoje, imagino que a gente possa dar fazer até uma correção maior, tá? Mais acentuada que a de hoje. Beleza? Então, esse é o nosso diário de hoje. Para quem ainda não me acompanha lá no Instagram, tá aí trend.at. Por favor, segue lá. Deixa um like aí no vídeo. E uma boa noite de descanso para todos e até amanhã. Valeu!